Seja bem-vindo ao canal Hyper-Nike. E neste episódio nós estaremos falando sobre a interpretação do livro de Apocalipse. Você sabia que existem 4 perspectivas ou formas de se interpretar o Apocalipse? Qual delas seria melhor? Existe alguma perfeita? É sobre isso que estaremos falando neste episódio, o 5º vídeo da série de introdução ao livro de Apocalipse. Olá, eu sou o pastor João Braz, da Igreja Assembleia de Deus Cristo para Todos do Parque Shalom. Seja bem-vindo mais uma vez. Neste episódio nós estaremos falando sobre a questão hermenêutica do livro de Apocalipse. Como falamos na introdução, nós temos 4 métodos ou perspectivas ou modos de interpretar o Apocalipse. São elas a interpretação idealista, a interpretação preterista, historicista e futurista. A interpretação idealista vê o Apocalipse de uma forma figurada e espiritualizante. Ela entende a narrativa como um conjunto de princípios divinos e que podem ser aplicados a qualquer época ou tempo. Já a interpretação preterista entende que o Apocalipse fala de fatos que se cumpriram todos na sua própria época. E ela entende o mesmo como uma verdadeira guerra entre o cristianismo e o Império Romano. E por isso o livro ser escrito desta forma, para não permitir que os ímpios ou pagãos da época entendessem a mensagem que estava sendo tratada. Ou seja, esta forma desconecta o Apocalipse de qualquer questão futurista ou algo parecido. Já o método de interpretação historicista, ele entende o Apocalipse como uma descrição profética da Igreja de Cristo em todos os tempos. E por último, a interpretação futurista entende que o Apocalipse, especialmente dos capítulos 4 ao 22, se referem a coisas futuras. A pergunta que nós podemos fazer é a seguinte: existe um método perfeito dentre estes 4? Podemos julgar se um deles é melhor do que o outro? Qual seria a posição mais adequada ou mais correta com relação a essa questão? Eu entendo, numa opinião pessoal, que o método idealista e preterista devem ser descartados. E por que eu não gosto desses métodos? Porque eles desconectam o livro de Apocalipse da questão cronológica ou temporal. E quando eu medito, por exemplo, o capítulo 1 e vejo o versículo 19, ele destaca mais ou menos um esboço natural do próprio livro, em que ele fala sobre as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que em breve devem acontecer. Então, quando você analisa o capítulo 1 e versículo 19, você percebe que o próprio livro já traz um esboço e que este esboço indica questões temporais ou cronológicas, né? Se referindo às coisas que viste, como coisas passadas para João, as coisas que são, as coisas que estavam acontecendo e as coisas que deveriam acontecer, com uma perspectiva futurista. Observando por esse prisma, a gente pode combinar o método historicista e o futurista como a melhor forma de se interpretar o Apocalipse. E como poderíamos aplicar então isso ao livro? Seria da seguinte forma: o capítulo 1 seriam as coisas que viste, as coisas passadas, se referindo à visão que João teve do Senhor. Capítulo 2 e 3 se referiam àquilo que estava acontecendo na época de João, se referindo às 7 igrejas da Ásia. E as coisas que em breve deveriam acontecer estariam se referindo àquilo que é futurista, que estaria no futuro, né? Se representando, no caso, aquilo que é narrado nos capítulos 4 ao capítulo 22. Então, desta forma, nós entendemos que
a forma historicista combinada com a forma futurista, possivelmente nos dão uma melhor perspectiva ou um modo melhor de se interpretar o livro de Apocalipse. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Nos ajude a disseminar a palavra de Deus. Este é o último episódio da série de introdução ao livro de Apocalipse. Se estas mensagens abençoaram a sua vida, nos ajude, compartilhe com seus amigos e contatos. Vamos espalhar a palavra de Deus. Nosso objetivo com esta série foi trazer um pouco do conhecimento teológico, muitas vezes restrito a algumas pessoas de formação acadêmica da área, para que toda pessoa, qualquer que seja a sua formação, possa ter acesso, possa compreender melhor, ter um entendimento mais claro quando ler o livro de Apocalipse. Nos próximos episódios nós estaremos lançando uma série com comentários. Vamos fazer alguns comentários resumidos sobre o livro de Apocalipse em si. Eu espero que esta série de vídeos tenha abençoado a sua vida. Nos vemos nos próximos vídeos e que Deus o abençoe. Hiper Nike, mais que vencedor.